Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre um documento doutrinário, uma plataforma do século XVIII, de 1708, a plataforma de Seybrook. Este é um documento importante, mas antes de falar dele, de introduzi-lo e de falar de alguns pontos, cada domingo nós vamos estudar 3 pontos, são 15 artigos da plataforma de Seybrook, então ao final de janeiro nós vamos ter concluído o estudo dessa plataforma. Mas eu quero introduzir aqui falando algumas coisas para vocês que são importantes. A primeira coisa é por que nós devemos conhecer esses documentos. A primeira coisa é por que nós devemos conhecer esses documentos doutrinários. E aqui eu vou listar alguns motivos, O primeiro motivo é que as nossas igrejas congregacionais estão morrendo doutrinariamente. Isso parece duro e ácido, mas é verdade. Elas estão morrendo doutrinariamente. Uma igreja sem lastro doutrinário sólido não subsistirá aos reveses que uma igreja sofre por meios culturais, por meios heréticos, por meios sociais. Muitas igrejas vão sendo vencidas ou estão sendo vencidas por tudo isso. A segunda coisa é que uma declaração de fé muito generalizada, sem especificações doutrinárias, também não tem o poder de preservar a igreja. Apenas é uma declaração geral sobre o que uma igreja crê. Por exemplo, o Credo dos Apóstolos é uma declaração geral do que uma igreja crê. E é um bom documento doutrinário. Mas o Credo não contempla todos os aspectos doutrinários necessários para uma igreja local. No Credo, por exemplo, nós não temos uma defesa da inspiração das Escrituras e da sua inerrância. O Credo dos Apóstolos não fala nada sobre as Escrituras. Ele professa a verdade das Escrituras, mas não há uma defesa das Escrituras. O Credo dos Apóstolos não nos fala nada, por exemplo, sobre o governo da igreja. Nada. Então, é uma boa declaração de fé, mas é um credo. Ele é desenvolvido na igreja antiga para uma demanda específica, principalmente a respeito da doutrina da Trindade, que era questionada. A divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Então, quando igrejas que estão organizadas em associações ou denominações ou federações não têm um fundamento doutrinário, elas sofrerão muitas influências e penetrará nessas igrejas vários movimentos estranhos. E é o que tem acontecido com os congregacionais nos últimos anos, principalmente. Tem igrejas congregacionais que são neopentecostais, que tem culto de libertação, culto de unção com óleo, ungindo roupa, ungindo carteira de identidade e tudo mais. Temos igrejas congregacionais que são liberais, igrejas congregacionais que são progressistas, em todos os termos teológicos. Mesmo que você vê no progressismo político, você vai ver na leitura teológica dessa igreja. Isso é um problema, porque nós não temos uma sólida tradição confessional reformada no Brasil. Então, esse é o motivo pelo qual nós devemos estudar esses documentos. A segunda coisa é que há uma diferença entre uma declaração de fé e uma plataforma. Nós já estudamos no ano passado a plataforma de Cambridge, que trata sobre o governo de uma igreja local, governo congregacional. A plataforma trata apenas de um aspecto doutrinário da igreja. A confissão ou uma declaração de fé trata do corpo doutrinário mais completo da igreja, uma síntese doutrinária mais extensa. Então, essa é uma diferença importante de uma plataforma para uma confissão de fé. Mas as duas têm valor doutrinário.
A terceira coisa que é preciso que mencionemos é que nós precisamos, como congregacionais, na nossa igreja, nós só temos responsabilidade para com a nossa igreja, entendermos que uma boa e sólida teologia, fundamentada nas Escrituras e na história dos congregacionais, que possuem uma teologia robusta, uma igreja que abraça isso, ela tem uma capacidade maior de progredir em vários aspectos como igreja. Nós não estamos em busca aqui de enchermos os bancos, de fazermos vários e diversos eventos para atrairmos pessoas. Nós estamos preocupados aqui em ensinar a palavra de Deus de modo simples, claro e objetivo, para que a igreja tenha solidez doutrinária. Eu não quero chegar no dia do tribunal de Cristo e ser questionado pelo meu Senhor. Por que você teve preguiça de ensinar a igreja? Por que você teve preguiça de estudar? Por que você teve preguiça de exortar o povo a ser bíblico? Eu não quero ter esse questionamento sendo direcionado a mim, que Deus tenha misericórdia de mim por conta disso, né? E de vocês também. Então, por isso, esses são os motivos que nós vamos estudar esse documento, que é muito importante. Mas o que é a plataforma de Seybrook? Quando os congregacionais se reuniram em 1648 para a formulação da plataforma de Cambridge, que trata sobre o governo de uma igreja congregacional, igrejas irmãs estavam ali dos Estados Unidos. E elas ficaram insatisfeitas com uma questão que não foi contemplada pela plataforma de Cambridge, que foi da importância de igrejas se reunirem em federações e como elas deviam se organizar. Os congregacionais, já no século XVIII, estavam enfrentando muitas dificuldades doutrinárias, porque muitas igrejas estavam abandonando a fé, estavam se tornando heréticas, estavam já num curso problemático. Isso vai piorar no século XIX, onde muitas igrejas começam a, de fato, abraçar posições heréticas. Outras igrejas se dissolveram completamente. O liberalismo, no século XIX, começou a invadir muitas igrejas congregacionais. Por isso, hoje, se você tiver a oportunidade de ir aos Estados Unidos da América ou à Inglaterra, você vai encontrar muitas igrejas congregacionais fechadas, ou que se reúnem uma vez por mês para a Santa Ceia, com 5 membros, 4 membros, 3 membros, 2 membros. Porque essas igrejas abriram a porta para o liberalismo teológico. Em busca de uma relevância cultural, essas igrejas começaram a negar doutrinas importantes das Escrituras. Começaram a negar que a Escritura era suficiente, começaram a negar que Jesus ressuscitou de fato, começaram a negar que a Bíblia é inspirada, começaram a negar a Trindade. Essas igrejas foram abrindo as portas para um diálogo com a cultura presente e então elas apostataram da fé. Resultado, todo diálogo que uma igreja faz ou estabelece com o liberalismo teológico gerará a morte daquela igreja. O liberalismo mata tudo, acaba com tudo. É veneno, é praga. Se o liberalismo entra no seminário teológico, destrói o seminário. Se entra na igreja, destrói a igreja. Acaba com tudo. Então, esse é o motivo que nós devemos nos preocupar e observarmos a nossa história. No Brasil, nós temos uma mania de acreditarmos que o congregacionalismo começa aqui com Calley e que nada aconteceu antes. Ou o que aconteceu antes não importa, porque não tem nada a ver conosco. Eu preciso fazer uma consideração aqui aos irmãos importante. Eu queria que vocês estivessem atentos a isso. Para isso que eu vou colocar. Os congregacionais no Brasil adotaram os 28 artigos escritos pelo Dr. Calley durante todos esses anos. E são bons artigos em termos evangelicais, em termos gerais. Mas o Dr. Calley nunca deixou nada escrito a respeito do governo da igreja. Não temos nada. Só sabemos que a igreja fluminense tinha assembleias, que os 28 artigos foram aprovados em assembleia, artigo por artigo. Mas não temos nada articulado de como a igreja deve funcionar em termos administrativos como igreja congregacional. Nem nada articulado de como essas igrejas co-irmãs congregacionais devem funcionar numa confederação de igrejas. O Dr. Calley não escreveu sobre isso.
e nada foi escrito depois. Nada foi escrito depois. E, ao mesmo tempo, os congregacionais no Brasil não querem dialogar com o que os congregacionais norte-americanos, ingleses e holandeses disseram no passado. Então, o que é que acontece? Acontece que nós temos de tudo no meio congregacional. Nós temos igrejas congregacionais que são governadas apenas por um pastor ou por um grupo. Ou temos igrejas congregacionais que estão federadas numa denominação em que o presidente da denominação é chamado de pastor dos pastores. Não existe isso no pensamento congregacional, irmão. As igrejas podem caminhar juntas e devem. Mas um presidente de denominação não é pastor dessa igreja. Ele não é um pastor sênior. Ele deve ser pastor da igreja dele. Inclusive, devia ser regra que todo presidente de denominação devia pastorear a igreja local. Então, nós precisamos ainda caminharmos e amadurecermos muito. Nós vamos completar 170 anos de congregacionalismo no Brasil, mas ainda estamos muito atrasados. Muito atrasados. O meu esforço é para que alguma contribuição seja dada em relação a isso. Mas vamos lá. Aqui eu preciso inserir vocês no contexto histórico da plataforma de Seabrook, que se deu em Connecticut, nos Estados Unidos. As igrejas perceberam que muitas estavam se desviando da fé e era preciso que ocorresse uma associação de igrejas e houvesse regras para isso, e essas igrejas pudessem ser auxiliadas, igrejas locais, por uma associação, com delegados, que podiam ser os presbíteros ou outros membros enviados pela igreja. Esta plataforma era um documento, então, de igrejas congregacionais reformadas que subscreviam a Declaração de Savoy, que foi publicada em 1658. Savoy também não tratava dessa relação, eu vou chamar assim, mas não era assim na época, dessa relação denominacional. Cada igreja particular era independente, elas subscreviam uma confissão e elas se administravam. Tinham certa relação fraternal, mas não existia uma associação de igrejas com normas, com regras. E isso começou a gerar problemas. Em Connecticut, não apenas os congregacionais estavam com esse problema, mas os presbiterianos também estavam com esse problema. Então, essa plataforma, ela é produzida e subscrita pelas duas denominações, por congregacionais e presbiterianos. Ao contrário do que nós pensamos no nosso tempo, há muitas aproximações entre congregacionais e presbiterianos, mais do que nós imaginamos. E esse documento é uma prova disso. Então, as igrejas se reuniram e foram representadas no Sínodo Geral, no século anterior. Veja só como isso é interessante. Em 1648, onde foi promulgada a plataforma de Cambridge. Ali foi recomendada e tais igrejas adotaram esse distintivo e elas resolveram subscrever a plataforma de Cambridge durante 60 anos, se comprometeram com isso. Que aquelas igrejas que enviaram delegados àquele concílio estavam pactuadas por 60 anos para guardar esse documento entre suas igrejas congregacionais. Então, os que estavam ali professaram isso, subscreveram isso, sendo que os anos foram se passando e nós fomos chegando no próximo século, né? Mas, como eu disse anteriormente, muitos, no entanto, não ficaram inteiramente satisfeitos com a plataforma anterior, uma vez que não previa uma Assembleia Geral de Ministros, ou a sua união em associações, ou em uma federação, que seria uma espécie de organização denominacional. Em 1668, uma lei foi aprovada pela legislatura da colônia, autorizando vários ministros presbiterianos e congregacionais a se reunirem em Seabrook, para a elaboração de algum plano geral que lidasse com a comunhão das igrejas e desenvolvendo regras necessárias para a manutenção dessa comunhão. Então, se viu a necessidade de formação de uma constituição religiosa. Em 1703, houve um sínodo geral das igrejas da colônia para dar seu consentimento a uma confissão de fé ou uma plataforma, que seria a plataforma de Seabrook. Uma outra coisa aqui que eu preciso pontuar com vocês, e eu já venho dizendo isso em vários outros momentos, quando estudamos a plataforma de Cambridge, eu disse e vou repetir agora. Os congregacionais no Brasil, eles se unem em torno
de um ponto apenas, que é o governo. Parece que eles podem divergir no resto todo, menos na Trindade e no inferno e no céu. Mas no resto eles podem divergir em tudo. Então, esse não é um caminho saudável para igrejas congregacionais que vivem dentro de uma denominação. Mas esse é o caminho que as igrejas têm trilhado. Então, nós vamos observar, por exemplo, convenções próximas, e hoje eu não sei muito bem como é que eu chamo, se co-irmã, mas vou chamar de co-irmã. Uma convenção batista brasileira que permitiu as suas convenções regionais ordenarem mulheres ao pastorado. Há um grupo dentro de nossa denominação que quer o pastorado feminino, que luta por isso. E eu preciso deixar bem claro para vocês, se um dia isso acontecer, eu me desligo da denominação no outro dia. Certo, irmãos? Amém, irmãos? Porque isso é uma manifestação apóstata. A Escritura, em lugar algum, diz que as mulheres são chamadas ao presbiterato e ao pastorado da igreja. Isso não é uma diminuição da mulher. Isso é economia divina. Deus não chamou o homem para gerar filho no ventre. Porque Deus deu isso às mulheres. Não deu aos homens. Então, isso é a economia divina. Então, essas filosofias estranhas, mundanas, feministas principalmente, querem trazer para dentro da igreja o que tem se pensado lá fora. Então, se nós não observarmos atentamente o que está acontecendo em termos denominacionais, nós corremos o risco de permitirmos muitas coisas penetrarem no âmbito denominacional. Muitas igrejas congregacionais optam ficarem sozinhas, sem ligação denominacional. Para elas isso é um caminho mais simples. Parece simples, mas também não é. Não é simples. Por quê? Alguns motivos. Se essa igreja fica sem pastor, ela vai procurar onde? Se essa igreja tem um problema ético com o pastor dela, quem é que vai cuidar disso? A igreja vai ter condição de tratar uma questão doutrinária, por exemplo? Ou ela vai abraçar uma outra posição, como muitas igrejas têm abraçado? Não, aqui a nossa igreja é congregacional, mas cada um pensa do seu jeito aqui. Cada um, você pensa numa coisa, você pensa em outra, né? Você é calvinista, você é arminiano, você é neopentecostal, você é testemunho de Jeová, você é mórmon, está tudo aqui, tudo paz, todo mundo é irmão, e a gente vai vivendo. Será que é esse o caminho que as igrejas devem trilhar? Mas parece que denominacionalmente tem sido esse o caminho. Cada um vai pensando do seu próprio jeito, como o livro dos Juízes nos diz. Então, depois de examinar e adotar a Confissão de Westminster e a Declaração de Savoy, os presbiterianos e congregacionais elaboraram regras para a vivência dessas igrejas. Isso se deu no sínodo que ocorreu em 1708. O sínodo tem finalidades doutrinárias. Até isso mudou na nossa tradição, porque as Assembleias Gerais hoje praticamente tratam apenas de questões financeiras, não de questões doutrinárias. Muitas igrejas têm entrado em diversos problemas doutrinários, e o que é que tem se dito no nosso meio? Veja só, viu? Isso é importante. Mas a igreja local é autônoma, independente. Nós não podemos nos meter. Então, você tem uma igreja ligada a uma denominação, andando de modo herético, aí você usa o dispositivo da independência, dizendo ela pode viver como quiser, porque ela é independente. O que importa é que ela seja democrática. Não, está errado, irmãos. Se uma igreja está numa federação de igrejas, ela se comprometeu, ou deve se comprometer, com o que aquela federação crê. E se ela se desvia disso, ela deve ser exortada. Ela deve ser convocada a um arrependimento. Ela deve ser instruída para que ela abandone aquela prática. Ela não se comprometeu? Então, uma vez que ela não queira mais andar segundo os princípios daquele grupo, ela deve sair. Ela deve sair. Essa coisa de unidade a todo custo é coisa de católico romano, irmãos. Que pensa em unidade a todo custo. Você tem um franciscano, você tem um agostiniano, você tem a teologia da libertação, você tem teologia católica conservadora, e todo mundo faz parte da mesma igreja, mas todo mundo vive numa bagunça.
doutrinária. Isso não é uma questão, um ponto de vista protestante. Surgem muitas vezes, então, questionamentos de muitos se a junção de igrejas em uma denominação é legitimamente congregacional. Essa é uma questão importante, porque muitos se perguntam, e é uma questão legítima. Então, é viável, se as igrejas congregacionais são independentes, é viável ela estar em uma denominação? Eu afirmo que sim, é viável. E isso não corrompe o pensamento congregacional das igrejas. E nós vamos entender por quê. E essa plataforma vai nos mostrar justamente isso. Deixa eu ir aqui para o primeiro artigo. O primeiro artigo da plataforma diz o seguinte, observe. Afirmamos que o presbítero ou presbíteros de uma igreja particular ou local, esse é um termo usado para igrejas congregacionais, com o consentimento dos irmãos, têm o poder e devem exercer a disciplina eclesiástica de acordo com a regra da palavra de Deus, em relação a todos os escândalos que ocorrem na igreja. E pode ser conveniente, em caso de dificuldade, que os respectivos pastores de igrejas particulares aconselhem-se com os presbíteros das igrejas irmanadas ou próximas, antes de procederem com a censura disciplinar. Coisa importante aqui, e que para a nossa igreja já é ponto pacífico, porque isso está nos nossos documentos, no nosso estatuto e regimento interno. Os presbíteros podem emitir disciplina, eles recebem esse poder da igreja. Isso já está nos nossos documentos. Então, qual é o caso que vem para a igreja? Via de regra. Um caso de disciplina que é um escândalo público, então todo mundo já sabe, então a Assembleia emite disciplina. Mas, comumente, o caso de exclusão. A regra de Mateus 18 é, vai a teu irmão, tu e ele só, vai com outro irmão, um testemunha, depois dize-o à igreja. Então, o processo aí se aplica tranquilamente ao trabalho dos oficiais. Eles exortam o crente infrator a arrepender-se e tratam isso com ele. Uma vez que ele não se arrepende, depois de muitas exortações, o caso vai para a igreja, para a exclusão, se não há arrependimento. Mas quem dá esse poder aos presbíteros, como diz a plataforma, é a igreja. Veja, com o consentimento dos irmãos. Agora, se esta igreja não tem um sólido ensino da palavra de Deus, vamos ter duas possibilidades aí. Ou vai ser um desastre o trabalho dos presbíteros, ou vai ser um desastre o julgamento da igreja para casos que necessitam de disciplina. Porque a igreja não saberá julgar como proceder com determinado caso. Ela vai pensar em vários fatores, mas não julgará biblicamente. Então, o primeiro artigo vai nos dizer que os presbíteros têm esse poder, porque é um poder dado pela palavra aos presbíteros. Eles recebem autoridade para isso. A pregação já é uma exortação disciplinar, o pastoreio, o aconselhamento já é uma operação disciplinar, e os presbíteros devem lidar com isso, não apenas o pastor. Eu estou falando de uma pluralidade mesmo de presbíteros. Uma igreja congregacional sem presbíteros é um absurdo. É um absurdo. E existem, viu? Existem igrejas congregacionais, inclusive, sem diáconos e sem presbíteros. Não tem condição, irmãos. Veja, uma igreja pode morrer todos os presbíteros, morreu o pastor, morreu o diácono, morreu todo mundo. Ela continua sendo igreja. Certo? Aconteceu um desastre, Covid matou todo mundo, mas ela continua sendo igreja. Ela não deixa de ser igreja porque ela perdeu os oficiais. Mas ela precisa repor isso. Ela precisa separar vocacionados para esse serviço, porque uma igreja congregacional estará completa quando o corpo de oficiais estiver completo. Então é preocupante quando numa igreja você não tem pessoas para o diaconato, pessoas para o presbiterato. Isso é problemático para a igreja. Primeiro, porque não temos pessoas andando de modo cristão comprometido. Isso é um problema. Segundo, que não há pessoas sendo levantadas com capacidade para o ensino na igreja. Isso é outro problema. Essa igreja vai sofrer
Muito, muito. Então, aqui temos, então, a importância dos presbíteros. Isso vale lembrar-nos de que isso aqui praticamente é inexistente em muitas igrejas congregacionais. Não se sabe por que existe uma criatura chamada presbítero. Se pensa que ele é uma entidade entre o pastor e o diácono. E ele serve para quê, o presbítero? Muitas pessoas não sabem. Nem muitos presbíteros sabem. Se perguntar, por que você é presbítero? Eu? Um dia o pastor me chamou e disse, você vai ser presbítero. Aí eu fui. Aí você faz o quê? Eu fico sentado lá na frente. Dirijo o culto. O que mais? Eu dou aula na escola dominical. O que mais? Só. Você aconselha o povo? Não. Visita o povo? Não. Você vive com o povo? Não. E por que você é presbítero? Não sei. A maioria não sabe. Você pergunta a muitos presbíteros, você recebeu algum treinamento antes de ser presbítero? Não. Você sabia que presbítero na escritura é pastor? Não, mas a gente não crê assim não. O pastor é o pastor, o presbítero é o presbítero. Não, o pastor é um presbítero de tempo integral, que a igreja remunera para que ela tenha um pastorado mais intenso. Mas os outros presbíteros também são pastores e responsáveis pelo rebanho. Então, essa coisa de muitas igrejas acharem que o presbítero é o fiscal do pastor, pastor, você já foi visitar fulano de tal? A resposta do pastor devia ser assim, e você foi? Você foi? Não, não fui não. Mas porque o senhor é o pastor, né? Mas você também é. Então a responsabilidade é mútua, é desse colegiado de presbíteros, porque a igreja deve orar por presbíteros bíblicos e a igreja deve eleger presbíteros bíblicos, porque senão a igreja não será saudável. O comentário aqui que eu faço sobre isso está em Mateus 18, como eu já disse. Se os irmãos quiserem esse material depois, eu posso passar para vocês. Mas eu queria ler um texto com vocês em Gálatas, capítulo 1. Acho que eu tive aqui algum problema no slide. Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos e irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observe que aqui nós temos um grupo de igrejas na Galácia. E Paulo manda esta carta para esse grupo de igrejas que vão aprender a mesma coisa. Agora vá comigo para Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 16.
Colossenses 4:16. O texto vai dizer assim: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Essa carta que foi para Laodiceia, possivelmente é a epístola aos Efésios. Então, essas epístolas eram circulares, né? A carta de Colossenses seria lida em outras igrejas, a carta aos Efésios também seria lida em outras igrejas. Então, havia uma relação entre essas igrejas. Os presbiterianos vão chamar isso de presbitério. Os congregacionais não vão pensar em termos muito diferentes. Vão chamar isso de associações de igrejas. A diferença entre nós, os presbiterianos, é que há um poder do presbitério sobre as igrejas. Para os congregacionais, as igrejas enviam emissários da igreja local para a associação. Então, esses emissários representam a igreja na associação. O segundo artigo, esse aqui projetado não está correto, mas eu vou ler para vocês aqui. O segundo artigo diz assim: afirmamos que as igrejas vizinhas entre si deverão se associar para proporcionarem mutuamente a assistência necessária em todas as ocasiões eclesiásticas umas às outras, e que os pastores e igrejas particulares, dentro dos respectivos condados deste governo, serão uma associação para o fim mencionado. Veja, as igrejas vizinhas deverão associar-se. Então, a ideia inicial, embrionária aqui, é que igrejas próximas devem ter uma relação. E essa associação de igrejas se relaciona com outra associação de igrejas. Não há um poder piramidal sobre a igreja. Ela se relaciona com outras igrejas em uma associação. E essa associação em outras associações. Os irmãos compreendem isso? E o que une essas igrejas, finalmente? A doutrina. Então, uma igreja ajuda a outra igreja. Quem é que fornece, muitas vezes, ministros para outra igreja? Uma outra igreja congregacional. Daí a importância de uma federação de igrejas. Quem é que ajuda aquela igreja num caso difícil que aquela igreja não sabe tratar? Por sua imaturidade, por sua juventude. Quem pode ajudá-la? Uma outra igreja congregacional. Presbíteros mais experientes. Vamos dizer que uma igreja nova tem uma certa dificuldade e nem o pastor, nem os presbíteros sabem lidar com aquilo, e ela então pode pedir auxílio a uma igreja mais antiga, como a nossa. Os presbíteros auxiliam, eles não resolvem, eles instruem, ou eles mediam alguma situação. Esta é uma relação saudável entre igrejas. Aí repito, em torno de uma confessionalidade. Porque senão isso vai ser uma decadência dentro das igrejas. No terceiro artigo, diz o seguinte: que todos os casos de escândalo que ocorram dentro do circuito de qualquer uma das associações anteriormente mencionadas sejam levados a um conselho de presbíteros e também de representantes ou delegados das igrejas dentro do referido circuito. Se as igrejas de uma associação acharem motivo para enviar representantes, quando houver necessidade de um conselho para a determinação deles. Observe como isso foi pensado, estruturado por nossos antigos pais. Uma igreja pode se envolver em escândalo. Então, são essas pessoas enviadas pela igreja ou pelas igrejas capacitadas para julgarem a questão. Se uma igreja quiser se envolver, ela também pode resolver não se envolver. Não vamos mandar ninguém. Mas nessas associações se tem um conselho, como se fosse um conselho de ética, um conselho instrutivo, para orientar essas igrejas. O que é que os irmãos acham disso? O que é que vocês acham? Correto, errado?
Não achou nada? Mas Jodé disse que acha correto. E por que vocês acham que não é feito? Parece que é uma ideia de o que importa é a gente. Cada um que faça o seu, a gente não tem nada a ver com isso. A gente aprende assim, eu aprendi assim. Não, a gente não tem nada a ver, olha. É uma igreja local, ela não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra no sentido de invadirmos a esfera da outra igreja. Mas se essas igrejas estão associadas, tem a ver com a nossa. É. É, é, é. E muitas vezes o próprio conselho, na verdade a gente não tem essa estrutura de conselho na associação, né? A gente tem uma diretoria, tem o presidente, tem o vice, tem as secretarias, né, tesouraria, e que gere basicamente reuniões periódicas e os eventos da associação. Isso acontece basicamente em todas as associações de nossa denominação. Mas esse trato com as igrejas geralmente só se dá quando a igreja está sem pastor. Então é o único momento em que a associação se relaciona. Porque muitos pastores também isolam suas igrejas. Né? Isso é muito triste. Não tinha presbíteros. Luciano, depois de hoje, o pastor Pedro. É, pode, pode. Pode. E o documento fala sobre isso. A gente vai chegar num artigo que trata sobre isso. Então, é uma forma de recorrer para que o irmão exatamente não seja injustiçado. Porque se ele vai, por exemplo, sair de um lugar onde ele está sendo injustiçado e ele quer ir para outra igreja congregacional da mesma associação, certamente o correto seria o pastor da igreja que recebe entre em contato com o pastor da igreja que envia. Então, qual vai ser a recomendação desse pastor? Só presta não, vice. É bronca, carne de pescoço. Se eu fosse tu, não recebia não. Aí o pastor confia plenamente na palavra do outro pastor. Isso realmente não dá não. Aí pode ocorrer uma injustiça. Então o que é que acontece em outros casos? Muitas vezes um pastor ou uma igreja quer se desfazer de alguém problemático, que causou muitos problemas. E aí aquela pessoa quer ir para outra igreja. Quando chega lá, o pastor pede recomendação. Aí liga para o pastor diz assim, gente boa, menino. Pode receber de olho fechado, bênção. Vai ser bênção aí na tua vida. Black Friday. Aproveita aí, Black November. Né? Então essa questão não é uma questão apenas administrativa, formal. É uma questão salutar, para nós entendermos. Né? Diógenes, depois pastor Pedro. Porque no modelo presbiteriano, por exemplo, a instância superior pode remover um pastor, pode dissolver um corpo de oficiais, porque é a igreja, né? A igreja presbiteriana. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Você observa, por exemplo, nas redes sociais, nessa época do ano, todo ano a mesma cantiga.
alguns reformados, irmãos presbiterianos, ficam extremamente ofendidos porque algumas igrejas comemoram o Natal, né? E outros têm até árvore de Natal gigante no meio e tem um bocado de coisa. Mas aí quando você entende a estrutura, você entende também a crítica. Porque aquele que critica o outro, é porque para nós não faz sentido assim. Bom, se para nós é assim. Bom, se você não quer, você não bota na sua igreja. Deixa a igreja do outro. Mas no contexto deles, eles não pensam dessa forma. Por quê? Porque a igreja, ela tem congregações, mas é a igreja. Então, se aquela igreja está fazendo, a igreja está fazendo. É. Por isso que eles reagem. Então, para nós, o que importa é a nossa igreja. Né? Numa questão, dessa aqui é uma questão secundária. Né? Pastor Pedro. Eu já compartilhei isso com vocês numa quinta-feira, mas eu não falei para a igreja de modo mais geral, né? Eu me lembro de um concílio de igrejas que eu estava, e a igreja que eu pastoreava mandou um requerimento para o concílio, solicitando que a recomendação bíblica de ordenação de pastores, de imposição de mãos aos pastores ordenados, fosse feita também pelos presbíteros. Isso é bíblico. Timóteo recebeu a imposição de mãos dos presbíteros. A discussão desse ponto, que parece tão simples, foi de 7 da noite até 2 da manhã. Se resolveu então que não seria bom os presbíteros imporem as mãos sobre os pastores, porque eles vão querer mandar nos pastores. Não, pode não. Eles já não fazem isso, já quer mandar na minha vida, lá na igreja. Imagina botando a mão. Não, não inventa não, inventa não, inventa não, inventa não. Foi uma confusão. No outro dia, depois que todo mundo dormiu, eu estava sentado na mesa, tomando café da manhã, e sentou um grupo na minha mesa. Ele disse, mas pastor, a Bíblia fala, a gente foi contra a Bíblia, não foi? Eu disse, foi. E agora? Eu disse, eu não sei você, mas lá na igreja que eu sou pastor, vai ser como a Bíblia diz. Vocês resolveram numa assembleia conciliar algo que não é a favor da Escritura. Então a igreja tem total autoridade de dizer assim, não vamos fazer. A Escritura diz o contrário, a gente faz o que a Escritura diz, não o que vocês resolveram. Então, às vezes, o medo de ser bíblico, para não se prejudicar, não tem que ter medo disso não, irmãos. Nem o pastor tem que ter medo disso, nem os oficiais, nem a assembleia. Não vamos ser bíblico, não vamos amenizar aqui para a gente não se prejudicar mais. Não, o custo da verdade tem que ser pago. A verdade tem que ser obedecida. Com amor, em amor, mas obedecida. Mais alguém quer falar? Como assim? Sim. Porque nós temos essa estrutura que foi montada, que de alguma forma ela é bem estranha ao que nós vamos observar na história, né? Então você tem sempre, as igrejas desenvolveram o hábito de recorrer a um presidente, né? Quem é o presidente da associação? Quem é o presidente da denominação? Nosso presidente. Quando você fala de associação, você não está falando que tem um que manda. Quando eles estão falando aqui, né? Quem é o cara que manda? Não tem isso aqui. Então, são conselhos formados por presbíteros ou irmãos enviados pelas igrejas
para julgar determinada causa. Então, eles pensavam assim, há um problema, por exemplo, de uma parceria que houve entre... Um exemplo, não está no documento isso, mas duas igrejas fizeram uma parceria para a plantação de uma igreja em uma cidade do interior. E essas duas igrejas doaram X para a compra do terreno e para a construção do templo. Aconteceu, então, que uma dessas igrejas resolveu sair da parceria. E ela quer o dinheiro de volta. Ela quer que a igreja que vai assumir completamente o trabalho pague, mesmo que parcelado, mas pague. E essas igrejas não se resolvem. A quem recorre? Aqui na plataforma, recorre ao conselho formado na associação. E o conselho julga a causa. E as igrejas devem se submeter porque estão nesse contexto de associação. Ok? Mais alguém quer falar? É. Quando você tem a confissão, você só tem uma palavra assim. A confissão não diz assim. E está resolvido. É. Não. A confissão é uma síntese. É. Exato. A dificuldade confessional que os congregacionais têm no Brasil é porque eles abraçaram uma forma muito eclética de ser igreja. Muito eclética, né? Claro que cada igreja tem suas particularidades. Se você for numa igreja congregacional no Zimbábue, você vai ver que aquele povo tem um jeito de se vestir, tem um jeito de cantar. Você vai ver que eles têm uma prática estranha de dançar no culto que a gente não tem. Mas é a forma cultural deles adorarem a Deus, né? Não é uma imposição cultural feita nós temos no Brasil. Então, as igrejas têm suas particularidades, mas quando você vai para a teologia, isso deve ter uma coluna. A igreja deve ter uma coluna doutrinária. Então, como é que se faria hoje numa igreja, por exemplo, congregacional e bem pentecostalizada? Como é que se faz esse processo de reforma? Primeiro, com ensino, sempre com ensino. Segundo, com subscrição. A igreja entende que essa é a confissão de fé, não apenas aceita pelo pastor num concílio de uma denominação, mas pela igreja. Então, o que muitas vezes pode acontecer no nosso meio é que uma confissão pode ser apresentada, os pastores votam em nome das igrejas, mas a igreja não tem consciência dessa confissão. É. Não entendo, eu sei. Não, eu entendo. Mas então, o processo que eu estou dizendo é o seguinte: a igreja precisa ser ensinada sobre essa confissão. E ela precisa aderir à confissão do grupo de igrejas, né? Da denominação. Admitir ou não. Ou questionar. Então, tem um ponto aqui que nós não concordamos. Geralmente o processo vai se dar no exame do documento durante um tempo, né? Em termos de denominação. Então a igreja pode objetar um ponto e enviar um modo melhor de entender aquele assunto. Então vamos dizer que uma confissão fosse enviada para nós e ela não tocasse no ponto da soberania de Deus para a salvação dos pecadores. Ela ficasse neutra.
Ela não é nem calvinista nem arminiana, ela fica neutra. Jesus salva e o homem crê. Neutra. Mas ela não fala do decreto, ela não fala da predestinação. Então o documento chega e a igreja começa a estudar. Então a igreja questiona, por que não tem aqui a doutrina do decreto? Então a gente escreve um artigo e envia para apreciação da denominação. A nossa posição sobre esse ponto é essa. E o nosso requerimento é que esse ensino entre no documento. Nós discordamos disso. Nossas correções são essas. Essa é a nossa proposta. A igreja não pode ser forçada a subscrever um documento porque ela está com medo de ser expulsa da denominação. Ela tem que subscrever com consciência. Nós estamos subscrevendo porque nós cremos nisso. É claro que há certos pontos numa confissão que podem ser secundários. Há certos pontos que podem ser secundários. Por exemplo, a escatologia. Então, os reformados são divididos basicamente em três blocos: pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas. Então, as confissões mais antigas, não tocam nesse ponto. Elas tocam em pontos fundamentais. Jesus vai voltar, a terra vai ser julgada por ele, o mundo vai ser julgado por ele, nós vamos viver eternamente com Deus. Então, pormenores de quando vai ser, de se o reino é milenar, se não é milenar, se já está acontecendo, muitas dessas confissões não entram nisso. Então, essa é uma questão secundária, né? Mas o que é que acontece agora dentro de uma igreja, quando ela, por exemplo, já tem uma confissão, a denominação tem uma confissão, mas aquela igreja vive como se essa confissão não existisse? Aí você tem uma bronca. Porque aí chega um ministro, ele começa a ensinar a confissão. E o povo começa a discordar da confissão. Qual é o caminho? O caminho é o ensino, a consciência da igreja que deve ser aguçada quanto a isso. O caminho é uma convocação à subscrição, porque a igreja está numa denominação ou numa confederação que tem essa declaração de fé. Então, se a igreja escolhe não viver teologicamente, conforme essa declaração de fé, ela está desonrando o seu juramento com aquele grupo que ela se comprometeu. Então, ou ela subscreve ou ela sai. Muitas denominações não querem perder as igrejas, mesmo as igrejas fazendo tudo o contrário. E a verdade seja dita é que a maioria das vezes é por questão de contribuição financeira. Porque a igreja contribui financeiramente. Então, deixa ela viver da forma mais terrível e perversa possível, contanto que ela manda o dinheiro. É pecaminoso esse ponto de vista. Mas na igreja local, num caso desse, o trabalho do pastor deve ser paciente, de instrução e catequese. Num caso de uma denominação, por exemplo, que agora resolve adotar uma confissão reformada e antes não tinha uma confissão reformada. Se não tinha, haverão aqueles que não vão subscrever e vão se zangar, porque agora tem aquele tipo de confessionalidade. Então, qual é o trato aí, sábio? Ao meu ver, que gera menos dano. Se os irmãos não querem subscrever e já estão na denominação há muitos anos, eles permanecem. Eles não são expulsos. Porque não é uma nova denominação que está sendo feita, é uma confissão de fé que está sendo implementada. Mas, a partir de agora, todos os ministros ordenados devem subscrever a confissão. Então, a denominação trabalha com a geração presente e futura. Os mais velhos que não subscrevem, vai ser uma geração que vai ser ultrapassada em alguns anos. Durante um tempo, a relação dessa nova geração com a antiga vai ser tensa. Vai ser tensa. Vão ter farpas aí e balas por todos os lados. Vão ser grupos distintos dentro de uma denominação. Isso é bom? Não é bom, mas acontece em todo lugar. Em todo lugar. Se você pensar, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, todo mundo é reformado. Não é não, irmãos. Não é não.
Você vai ter... Tem igreja aí presbiteriana que coloca uma Harley Davidson em cima do púlpito e faz o culto dos pais, no dia dos pais. E o pai tem que sentar lá na moto para tirar foto na igreja. Presbiteriano, né? Esse é um outro problema. O pastor Pedro pontuou bem. Conflituoso. Seminaristas que estão aprendendo no seminário sobre a importância de uma solidez doutrinária maior e de uma confissão, e eles escutam na sua igreja local que o seu pastor não concorda, não subscreve. Então, o que é que acontece na prática? Se esse seminarista está numa igreja grande e poderosa, via de regra, ele não quer se indispor com o pastor, mesmo que ele pense diferente. E ele não sai da igreja, ele fica. Então, se há votação em assembleias gerais, associação, a respeito de uma maior confessionalidade, esse seminarista muitas vezes fica com o pastor dele, mesmo contra a consciência dele, porque é o pai espiritual ali. Aí esse homem morre. Aí você pode pensar, não, agora ele vai. Vai não. Porque ele ainda fica cativo. O que vai acontecer aí é 2 ou 3 gerações depois. Porque esse aqui que era cativo, ele já pensa melhor do que esse antigo. E esse que vem depois dele vai assimilar isso. Mas vai ser mais reformado, e o outro vai ser mais reformado, e o outro vai ser mais reformado. Aí você tem... É um trabalho de 2 gerações, no mínimo. Duro, custoso, demorado, mas o caminho é esse. Não tem atalho. Né? Irmãos,